Olá, bem-vindos ao curso de Processamento de Imagens do INPA. Hoje nós continuamos esse tema de aprendizado de representações e redes de convolução, e hoje, em particular, eu vou dar mais detalhes da arquitetura de rede de convolução e detalhes de como se faz a implementação. E aí, na próxima semana, nós vamos aprofundar as diversas estruturas e arquiteturas para a rede de convolução, e eu também vou falar das redes recorrentes, que no caso as redes de convolução a gente vai usar essencialmente para a imagem, e as redes recorrentes vai usar para dados temporais. Então, juntando a rede de convolução com as redes recorrentes, a gente tem espaço e tempo, né? E daí consegue trabalhar com vídeo, né? E aí a gente, na segunda semana de novembro, a gente vai detalhar as diferentes arquiteturas de redes neurais para vídeo, né? Entre a próxima semana e a segunda semana de dezembro, a última semana de outubro e primeira de novembro, nós vamos fazer uma revisão de aplicações de redes de convolução para imagem, falando de localização e segmentação, e aplicações para vídeo, falando de tracking, de rastreamento de objetos no vídeo, né? E vamos terminar o curso falando de aplicações mais gerais, inclusive com palestras convidadas, né? Bom, antes de começar a aula propriamente dita, eu queria fazer um anúncio que vocês devem já ter recebido por e-mail, né, que a aula de laboratório correspondente a essa aula 3 aqui, né, e para a última série de exercícios, ela foi adiada, né, da próxima segunda-feira para a segunda-feira da semana seguinte, para o dia 26. Né? Então, vocês marquem na sua agenda para não se programar para a aula na segunda-feira, dia 19, mas sim no dia 26, e com isso também o prazo para os assignments, para a entrega do exercício, ficaria também para o fim de semana anterior ao dia 26. Então, vocês vão ter um pouco mais de tempo, e também a gente, provavelmente, esse último assignment vai ser um pouco mais sofisticado e tal, por isso que a gente está trabalhando nele com mais detalhe, né? Então, fica esse registro, e agora eu queria passar para a apresentação da aula de hoje. Como eu disse, falando de os detalhes de implementação de redes de convolução. Então, a gente já viu, né, essa discussão toda, né, de a necessidade de fazer convolução para fazer aprendizado de máquina com imagens, né? E o problema disso é que quando você trabalha com uma rede genérica, né, uma rede neural genérica, totalmente conectada, você não está explorando nenhuma estrutura da imagem, né? E a convolução é a operação básica que vai explorar a estrutura espacial da imagem. Então, pegando aqui para analisar isso com mais detalhe, né, se a gente pega, por exemplo, a tarefa de classificação de imagens, né, você quer treinar um classificador, a gente viu isso no começo do curso, né? Então, aqui talvez não dê para ver muito bem, mas assim, é como se tivesse uma classificação em várias categorias, né? Então, você tem um espaço de imagens, né, e você quer treinar um classificador, por exemplo, para separar, por exemplo, aviões, né? Então, você tem esse plano aqui de corte, né? Então, as imagens que estão do lado de cá vão ser, né, aviões, e as outras não vão ser aviões, né? E aí você vai querer treinar outras coisas, né? E daí você pode treinar para classificar carros e coisas que não são carro. Tem um outro plano separador que vai separar o espaço de imagem em duas partes e assim por diante, né? Teria outras categorias. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai tendo um esquema de classificação, e a gente viu que isso aí
né, você pode fazer uma classificação simples, né, considerando um classificador, uma função linear, né? Mas, na realidade, o que a gente quer são coisas bem mais sofisticadas, né? Então, você pode colocar não linearidade e aí entram, né, as redes neurais, né, onde você tem uma função que tem uma não linearidade e a gente viu, né, no começo do curso, né, que as redes típicas, né, são as redes totalmente conectadas que elas essencialmente calculam uma função genérica, né, e tem um teorema que consegue aproximar qualquer função, né, dependendo do número de camadas escondidas aqui na rede, né. Mas, como eu falei, isso aí não explora nenhuma estrutura da imagem. De fato, o que é feito se você for usar um tipo de rede como essa, né, você pega uma imagem, por exemplo, aqui tem um exemplo de uma imagem que é 2 por 2 pixels, né? E aí, para você colocar nessa rede, o que você vai ter que fazer é transformar isso num vetor. Então, você vai, como se diz, ordenar os pixels, né, num vetor e de 4 elementos, né? No caso, era uma imagem de 2 por 2. E aí você pode botar numa rede como essa, uma rede neural totalmente conectada, né? O problema é que, como a gente falou, quer dizer, com isso a gente está destruindo toda a estrutura espacial que existe na imagem, né? Por exemplo, essas vizinhanças que a gente viu, né? Quer dizer, saber que esse pixel é vizinho a esse e tal. Então, a gente está jogando fora uma porção de informação importante, né? E exatamente toda a parte inicial do curso foi motivar quais eram os modelos de imagem importantes para a gente usar, né, como base para criar os operadores que vão funcionar em redes neurais, né? Então, a gente precisa desses nós computacionais especializados para imagens, né? E a gente viu que a base disso são redes de convolução, né? Então, a ideia é que, em contraste com uma rede totalmente conectada, que tem, né, os nós aqui, né, totalmente conectados entre si, né, e no final levam uma saída, né, e tem uma não linearidade, né, a rede de convolução ela explora a estrutura da imagem porque tem um operador de convolução embutido na própria rede, né? Então, a gente viu na aula passada que, essencialmente, você vai ter, né, camadas, né, e essas camadas têm um operador de convolução, que essencialmente é um filtro, né, que vai varrer a imagem toda, né, explorando exatamente essas vizinhanças aqui, né? E aí nós temos também uma estrutura de espaço de escala, né, onde você vai reduzir a resolução, né, da sua rede em termos de número de elementos na dimensão espacial, embora você possa aumentar a quantidade de elementos que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, nessa camada aqui você poderia ter, né, no caso, 64, né, planos, né, de features, né? E daqui você poderia, por exemplo, ter 128, por exemplo, né? Mas, de fato, você está mudando a resolução espacial e isso a gente vai ver que tem muitas implicação na estrutura do que você está olhando na imagem, né? E tem a ver com espaço de escala, que também foi uma outra coisa que a gente falou de modelos, né? E, finalmente, quer dizer, a gente, além disso, você tem, né, uma normalização, que é sempre bom fazer para ter invariância a dados fotométricos, como a gente já viu antes no curso, e, obviamente, essa camada de ativação também vai estar embutida aqui, né, a camada não linear, né? Então, esses são os elementos que a gente vai usar, né, numa rede neural de convolução. A gente viu intuitivamente na aula passada como que isso funciona, agora a gente vai ver os detalhes, né? Então, agora eu queria fazer uma primeira revisão geral das redes neurais de convolução e depois entrar nos detalhes de como você implementa e como você constrói essas redes, né? Então, a primeira questão, que na realidade
não tem uma relação direta com a questão da estrutura espacial, é mais uma questão de eficiência, né? Porque se for olhar aqui, numa rede totalmente conectada, né, você está, na verdade, tem, de um lado, né, o que está entrando na rede, né, você tem as várias camadas e cada camada, né, tem aqueles planos que são totalmente conectados entre si. Então, se você tem aqui, né, um plano de features, né, que tem talvez a mesma dimensão dessa imagem aqui, você vai conectar todo mundo com todo mundo, né? E isso, assim, vai gerar uma rede gigantesca, né? Então, por exemplo, se eu tenho, né, uma imagem de 200 por 200 pixels, que não é uma imagem nem muito grande, né? E tenho nessa camada aqui, né, seguinte, 40 mil unidades, né, na camada escondida, né? Isso aí, só esses parâmetros, que seriam os pesos que vão interconectar uma coisa com a outra, vai dar 2 bilhões de parâmetros, né? Então, isso é muita coisa e a gente está num caso pequeno aqui, né? Uma imagem pequena, né, e com uma rede relativamente pequena, né? Então, assim, se a gente for pensar, quer dizer, um dos problemas é que você tem um gasto de recursos muito grande, né? E, por outro lado, quanto mais complexa a rede, você vai precisar de mais dados para poder treinar, né? E redes com esse tipo de complexidade sem estrutura, o que acontece, a gente vai ver mais para o final da aula, que elas não conseguem generalizar, a não sei que você tenha muitos dados de treinamento e tenha todo um cuidado de como fazer isso, né? Então, a gente tem que explorar a estrutura da imagem, né? E aí a questão é que, se a gente for pensar, né, que você quer explorar a estrutura da imagem, você vai, na realidade, imaginar que existem correlações espaciais, né, entre os pixels, né? Na verdade, em dimensão 2, né? Você tem aquelas vizinhanças todas, né, que tem a estrutura da imagem, né? E isso, na verdade, essas correlações, elas são locais, né? E aqui a gente está fazendo uma análise que é global, né? Então, a ideia, né, na verdade, você, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência e, por outro lado, explorar a estrutura da imagem, usar os operadores corretos, é ter uma rede que é conectada localmente, né? E daí, né, você vai ter, na verdade, exatamente a ideia de usar filtros, né? E a gente viu que exatamente você quer usar um filtro de convolução, né, porque ele é espacialmente invariante e, em termos da teoria de probabilidade, quer dizer, ele está relacionado com uma estacionalidade, né, da estatística da imagem em posições diferentes da imagem. Quer dizer, o que a gente está querendo dizer? Se eu tenho, né, uma aresta aqui num certo ponto, né, essa mesma aresta que está aqui, se ela estiver aqui, tem que ser a mesma coisa, né? Então, se eu transladar, por exemplo, né, a câmera aqui tem esse rosto do Einstein, né, não tem que mudar nada a estatística só porque eu transladei a câmera, né? Então, isso é um fenômeno, né, de estacionalidade, que você está tratando de maneira igual, né, os pontos diferentes ao longo do domínio, né, exatamente ela espacialmente invariante, né? E aí, nesse caso, quer dizer, a gente está explorando todas as estruturas que tem na imagem, né, tanto no sentido da estrutura espacial da imagem, quanto o modelo probabilístico que está por trás disso, né? A gente viu que tem uma matemática muito sólida atrás disso, e, ao mesmo tempo, nós temos uma eficiência muito grande, porque, se a gente volta àquele exemplo, né, de uma imagem que tem 200 por 200 pixels, né, e você tem um filtro de 10 por 10, que é um filtro até muito grande, né, você vai ter aqui nessa camada intermediária, né, de features, né, 4 mil parâmetros, né, quer dizer que
é muito menor do que 2 bilhões. Né? Então, como que isso é feito para implementar a rede neural de convolução? Né? Então, a ideia é o seguinte, que, na realidade, você vai conectar o que está sendo chamado aqui de hidden unit, seria, na verdade, um feature, né, que está nessa camada de features, que é na camada que vai ser a entrada da camada seguinte, seria a saída daquela pedaço daquela camada da rede. Né? Então, esse filtro está ligado por quer dizer, esse elemento, né, que seria o feature, né, ele está sendo ligado por um filtro, né, que está sendo processado num pedaço da imagem, né, como a gente viu aqui, né, esse pedaço da imagem, por exemplo, aqui, né, ele está sendo usado para calcular esse feature aqui, né, e assim por diante, né. Então, e a ideia é que esses pesos que você usa, né, para fazer esse cálculo, você vai aprender, né, e esses pesos, na verdade, eles vão ser compartilhados, né, para cada filtro, né, para todos os pontos da imagem. Né? Então, essencialmente, quer dizer, a ideia aqui é, por exemplo, você tem a camada de entrada, né, e aí você vai ter, né, a camada de saída que pode ter vários canais aqui, né? E cada um desses canais corresponde a um filtrozinho, né? Que vai ser usado para calcular os features, né? Dessa camada, né? Então, o que você quer aprender são os pesos desses filtros, né? E esses pesos eles são compartilhados espacialmente, né? Exatamente um operador de convolução, porque você está fazendo a convolução desse filtro aqui com a imagem inteira e gerando o resultado que é a imagem convoluída, né? Obviamente não é a convolução normal, porque a gente vai depois, além da convolução, a gente vai colocar uma não linearidade, né? Então, isso aí é o jeito, né, como você implementa uma rede neural de convolução. Né? E a grande vantagem disso é que, se você fosse fazer uma rede totalmente conectada, quer dizer, como tudo está conectado com tudo, isso aí vai, né, ser uma coisa exponencial, né, e vai ficar totalmente ineficiente computacionalmente e, ao mesmo tempo, não vai explorar as estruturas que a gente precisa da imagem. Né? Então, é isso que é a ideia central da rede de convolução. Então, como a gente viu na aula passada, essencialmente, cada camada, né, cada layer de uma rede de convolução, essencialmente, ele tem esses 3 componentes aqui. Né? Tem o operador de convolução, né? Tem o pooling, né, que a gente vai ver que é importante porque vai trazer essa questão de espaço de escala, né, e vai dar mais eficiência ainda, e, além disso, vai ter uma importância em como você está analisando regiões da imagem e o nível hierárquico de representação que você está trabalhando. E, além disso, normalmente você vai ter uma localização, uma normalização do contraste, né, para cada batch, né, e vai ter também, possivelmente, retificação para fazer mais uma regularização. Né? Então, a ideia é essa, como eu tinha falado, você tem a camada anterior, né? Ela tem features que vão entrar na camada seguinte, essa camada seguinte, ela tem um certo número de canais de filtros, né, que você vai aprender esses pesos aqui, né? E ela vai gerar os features que vão entrar na camada seguinte. Né? Mas só que você tem primeiro a operação de convolução, que vai gerar esses dados, aí depois você faz uma normalização, né, e retificação, né? E aí depois você vai fazer um pooling. Aí no pooling você está reduzindo a resolução. Né? Então, tipicamente, isso aí é o que seria um estágio ou uma camada de uma rede neural de convolução que
quando ela é profunda, vai ter vários estágios como esse, né? Então, também, como a gente falou na aula passada, né, esse estágio aqui, conceitualmente, ele é semelhante, por exemplo, a você usar, né, um descritor SIFT, né, ou um histograma de gradientes, ou os vários tipos, né, de detectores de features, né, usados, né, em visão computacional clássica. Só que aqui a gente tem elementos a mais que são aprendidos. E lá a gente viu que a estratégia de visão computacional clássica, isso era feito por especialistas, né? E aí também, como eu falei, quer dizer, as redes de convolução, na verdade, elas são redes profundas que vão, na realidade, pegar um estágio desses, né, e repetir várias vezes, né? Então, quanto mais profunda a rede, mais estágios ela vai ter, né? E, no final, você tem uma rede totalmente conectada, né? Uma ou mais camadas totalmente conectadas, né? Que vão ser usadas exatamente para resolver as tarefas que você quer fazer no aprendizado, né? Então, como, por exemplo, classificação, né? E outras tarefas, né? E aí, essa camada aqui, ela faz, às vezes, né, como a gente viu na aula passada, de técnicas, né, de aprendizagem de máquina, como suporte vector machines, né, ou Fisher vector, ou coisas assim, né? Então, exatamente é isso que eu estava falando. Quer dizer, conceitualmente, a arquitetura é essa, né? Você tem uma parte de convolução, que vai exatamente criar uma hierarquia, né, de features, né, de cada vez mais alto nível, né? E aí, nesse último estágio, né, essas features, elas estão num nível, né, de informação que tem a semântica do problema correta, né? E você consegue passar para uma função genérica que vai resolver o seu problema, como classificação, e está usando uma rede totalmente conectada, né? Então, como eu falei, isso seria... E em cada estágio desse, como a gente viu, quando você tem o pooling, você está mudando a escala, né? Mudando a resolução e passando para uma escala diferente. Então, isso conceitualmente, como a gente viu no caso clássico, né, de usar, por exemplo, né, SIFT com caminhos, com pooling numa pirâmide, né, como seria uma pirâmide, né, de Laplaciana ou uma pirâmide gaussiana, né, ou usar outras técnicas que substituiriam isso, como Fisher vectors e outras, e no final aqui, né, você teria, nessa parte totalmente conectada, seria técnicas como o SVM e outras, né? Então, isso aqui é o que é a nossa rede neural de convolução profunda, né? Então, agora, assim, a gente vai discutir em detalhe como implementar esses operadores e como construir essa arquitetura de rede. Então, a primeira coisa é isso, né? Quer dizer, é importante ressaltar, né, que o que você está aprendendo aqui, né, são os pesos desses filtros associados a cada camada, né? E isso está explorando o fato de que a gente quer detectar coisas na imagem que são features que são espacialmente invariantes e, portanto, têm estacionalidade, uma distribuição estacionária, né? E exatamente está por trás daqueles modelos que a gente viu. Então, por exemplo, aqui, né, é um exemplo de um filtro aprendido numa dessas camadas de convolução, né? Então, nota que esse filtro aqui, ele é um filtro que é um detector, né, de arestas na direção vertical, né? E assim, se você passa essa imagem para esse filtro e treina com imagens desse tipo,
é natural que a rede aprenda esse filtro, porque, por exemplo, né, essa imagem aqui, ela tem, né, uma porção de arestas, né, na direção vertical, né? Muito provavelmente ela vai aprender um outro filtro que tem arestas nessa direção aqui, né? Mas você vê que essa imagem aqui essencialmente tem arestas nessa direção e nessa, né? E predomina nessa direção, então é natural aprender esse filtro, né? E você vê que a saída aqui é exatamente a localização, né? É muito bem feito dessas arestas, né? E aí, continuando, quer dizer, a ideia, como eu falei, você vai aprender vários filtros, né? Porque a imagem tem várias características, né? Mas por essa estratégia que a gente usou, né? Na realidade, isso não é um gasto, na verdade é uma economia e a gente está criando uma estrutura que faz com que seja mais fácil, né? Você tem um modelo que ele está aprendendo aquele modelo e, portanto, você consegue generalizar. Você não está fazendo uma coisa genérica que você vai aprender o dado, você vai aprender como aqueles dados se encaixam no modelo, que é o modelo de matemático de imagem que a gente viu, né? Então, por exemplo, aqui, né, para mostrar que isso, você ter vários filtros não é computacionalmente proibitivo, se a gente pega uma imagem de 200 por 200, né, pegando aquele exemplo inicial, e aí tem, na verdade, 100 filtros, quer dizer, vai sair daqui, vão ter 100 camadas aqui, né, que vão ser features que você vai analisar, cada uma associada com um filtro, né? Então, você vai ter, na verdade, 10.000 parâmetros que você precisa aprender, né? Porque são os 100 filtros vezes os 10 por 10, né? Que é uma coisa pouca, né? Essas 100 camadas com essa resolução, né, que são os features, isso aí você vai estar processando, você não vai ter que guardar isso, nem vai ter que aprender isso, né? Então, exatamente, a arquitetura da rede é decidir quantos filtros você vai ter, né, em cada camada, né, qual é o tamanho do filtro e alguns outros parâmetros, né? E aí depois a rede vai aprender isso sozinha, né? E como eu falei, né, não é só o filtro, quer dizer, você tem a convolução, mais a camada de convolução, ela tem uma não linearidade, né? Então aqui, né, essa função aqui seria exatamente o ReLU, né? Que a gente está pegando o máximo entre zero e o valor da convolução aqui, né, que é o núcleo do filtro, são os pesos que a gente vai aprender, né? E aqui são os dados de entrada, né? E aqui seria a camada de saída, né? Então, essencialmente, aqui você tem uma camada de entrada, né? Vai passar por isso aqui, vai ter essa camada de saída, né? Isso aí é o que a gente está dizendo que é a camada convolucional, já uma convolução com uma não linearidade. Então, como eu falei, quando você vai projetar uma rede de convolução, né, você tem que levar em conta, por exemplo, qual é o tamanho da saída, quer dizer, quantas camadas você vai ter ali, né, qual é o custo computacional, né, dessa escolha, né? Então, assim, é fácil a análise, né, porque ele vai ser proporcional ao número de filtros que você tem, né, e, ao mesmo tempo, né, você tem o passo, né, que em inglês é o stride, né, quer dizer, que é o quanto que você vai andar, né? Se você andar de um em um, né, você está deslizando, o seu filtro de um em um seria uma convolução normal, né? Então, isso aí, você vai ter o custo, né, de fazer aquele processamento, aquele produto interno, vamos dizer assim, né, um número de vezes que está andando de um passo 1 na imagem. Se você tem um passo 2, você vai gastar metade da computação, né? E aí isso vai ter implicação também, quer dizer, no tamanho da saída, né? O número de mapas que você vai ter na saída e a resolução dele, né? Então, essencialmente é isso, quer dizer, você fazendo as contas, você tem aqui essa fórmula, né? Que vai depender dos parâmetros que você vai decidir na sua arquitetura, né? E aí a outra questão que você coloca é
assim, quantos features maps você vai ter, quer dizer, quantos filtros você vai usar, né, e qual é o tamanho desses filtros, né? Então, isso aí, assim, é uma questão que depende um pouco de experimentação, né? Mas a área já evoluiu o suficiente para você analisar assim os casos que deram certo, os casos que deram errado e entender, né, por que essas coisas funcionam. Então, na próxima semana, a gente vai falar das grandes arquiteturas de redes, né? E são exatamente as redes, como eu falei na aula passada, que foram as vencedoras daquele concurso do Imaginet ao longo dos anos, né? Então, os pesquisadores foram experimentando, né, com diversas estruturas de rede, diversas arquiteturas, e cada ano competiam, né, para ver quem tinha a melhor performance em relação àqueles dados do Imaginet, né? E daí certas arquiteturas foram ficando prevalentes, né? E também um entendimento de por que aquelas arquiteturas deram certo. E a gente vai ver que, na verdade, a razão está muito ligada com os modelos de imagem que a gente viu na primeira parte do curso, né? Então, assim, isso aí, na verdade, obviamente, depende, né, também do tipo de aplicação que você quer fazer dos dados e tal, mas assim, essa análise a gente vai depois falar com mais calma nas próximas aulas do curso, principalmente na próxima semana. E aí, a segunda coisa é interpretar, né, esse pooling layer, né, que exatamente muda a resolução, mas aqui eu queria dar uma outra interpretação que tem a ver exatamente com você, na verdade, criar uma hierarquia, né, de features que semanticamente têm níveis cada vez mais altos e, consequentemente, tem que olhar para regiões maiores da imagem, né? Então, isso aí a gente pode pensar que esse pooling layer, assim, ele está ligando o filtro, né, que aqui a gente está falando que é como se fosse um eye detector, né? Você está olhando para uma regiãozinha da imagem. Então, você tem um filtro que está olhando para essa região, é como se tivesse o olho está olhando para essa área aqui, né? Então, tem duas coisas que a gente quer fazer. Quer dizer, um é definir qual é o tamanho dessa área, que seria o tamanho do filtro, né? Mas definir isso em relação às várias camadas. Então, se eu tenho várias camadas, né? E essas camadas eu estou mudando a resolução, né? Então, um espaço de escala, né? Isso, no final, eu estou relacionando coisas com a imagem de entrada, né? Então, é isso que o pooling layer faz. Quer dizer, assim, você vai, na verdade, primeiro, para pegar uma região dessas e identificar qual é o feature importante nessa região para passar para a próxima camada, né, você vai escolher assim, os features que são importantes aqui e reduzir a resolução usando esses features, né? Então, se tem uma aresta num certo ponto aqui, isso vai ser notado independente de você mudar a resolução. Então, é importante notar que isso é um outro tipo de não linearidade, né? Quer dizer, a gente está mudando a resolução, mas, ao mesmo tempo, está mudando a resolução de maneira preferencial para o que foi detectado, né? Então, tem algumas maneiras de fazer isso, né? Então, a maneira mais comum é a que é chamada de max pooling. Exatamente essa maneira, essencialmente, ela vai pegar o valor máximo, né, dentro de uma certa região. Exatamente o valor máximo é aquele que teve a maior resposta, né? E independente do lugar que ele está, por exemplo, se eu tenho um filtro que gerou, né, uma região assim, e nesse ponto aqui, né, eu tenho o valor máximo, é esse valor que vai passar para a próxima camada, né? Por outro lado, eu posso fazer uma coisa que aí já seria uma coisa mais no sentido assim linear, no sentido de você pegar uma média, né? Então você pega em relação ao espaço de escala, né? Você pega a média de todos os valores e coloca na saída, né?
Então, e aí você tem várias maneiras de você usar essa estratégia, que você pode pegar a média mesmo, né? Ou pode pegar, na verdade, como se fosse a norma, né? Usando a métrica L2, né? Dessa região. Né? De qualquer maneira, você está assim, reduzindo a resolução, né? Mudando a escala, mas pegando a informação dos features que existem ali, né? Para colocar num nível que vai passar para ter uma estrutura, né, semântica de mais alto nível, né, nos próximos níveis com resoluções menores, né? Então aí também é aquela mesma questão, né? Quer dizer, como você vai fazer essa redução, né, para determinar o tamanho da saída, né? Então isso aí, na realidade, tem duas coisas que você pode fazer. Quer dizer, é o tamanho da região que você vai olhar e quanto que você está andando. Né? Então, por exemplo, se você tem entrada aqui, né? E aí você vai pegar, por exemplo, uma coisa de 2 por 2, né? E ficar andando, né, de 2 em 2, né? Então você vai reduzir a resolução aqui pela metade, né? E assim por diante, né? E uma coisa que é importante, né, é que essa operação, né, ela é uma operação que não só vai aumentar a eficiência da rede e a capacidade de abstração da rede, mas que computacionalmente, né, comparado com a camada de convolução, ela tem um custo muito menor, né? E aí a outra questão, né, é que como você vai lidar com essas essa a, como você vai reduzir a resolução à medida que você vai tendo as várias camadas. A gente, na aula passada, viu que você tinha um exemplo de arquitetura de rede que eu dei, que ela tinha várias camadas de convolução, e aí tinha uma camada que ia fazer a redução da dimensionalidade, né? E aí você tinha outras camadas de convolução, e aí tinha uma outra camada que ia fazer a resolução. Então, como você vai fazer isso? Quantas convoluções você coloca antes de mudar a resolução, etc. É outra questão, né? Então, e vocês vão ver que essa estratégia, né, ela é muito genérica, quer dizer, você pode, a cada passo ali, você mudar o número de filtros que você está usando, né, colocar essas operações, né, distribuídas de maneiras diferentes e tal, né? Então, mais uma vez, né, na próxima semana a gente vai ver as arquiteturas que funcionam e, não tão surpreendente assim, as arquiteturas que funcionam são as mais simples, né? E a gente vai ver que tem tudo a ver com o que a gente viu de espaço de escala, wavelets, etc. Né? Então, uma outra questão interessante de pensar aqui é interpretar, né, essas camadas de pooling, né, de mudar a resolução. Essencialmente, quer dizer, a interpretação é o seguinte: elas, de uma certa maneira, estão fazendo uma quantização, né? Então, imagina que, por exemplo, o problema aqui é detectar, eu já dei esse exemplo, né? Você tem um avião, né? Ou um objeto qualquer, e ele está em diferentes orientações no plano, né? Uma foto tirada de cima e ele está rodando, né? Então, e você tem os dados, né, para treinar desse objeto, né, em todas as orientações possíveis, né? Então, a sua subvariedade, né, quer dizer, na verdade, vai ser como se fosse, né, um círculo aqui, né, com todas as orientações. Então, você tem o ângulo aqui. E os dados, esses pontinhos aqui, seriam exatamente qual é o ângulo, né? Como isso não é muito preciso, eles estão mais ou menos distribuídos assim no espaço, nessa projeção aqui de um espaço de alta dimensionalidade que está relacionado com o número de pixels de cada imagem dessas, né?
com essa visualização 2D aqui, né? Então, de uma certa maneira, qual é a ideia, né? Essa camada de convolução, ela está linearizando por partes essa subvariedade, né? Então, aqui a gente tinha os pontos, e quando a gente faz a convolução, né, a gente vai ter, né, essa linearização por partes, né? E aí, o pooling layer, o que ele vai fazer é, de uma certa maneira, fazer uma quantização. Então, por exemplo, todos os dados que estão aqui nessa coisa vão ser colapsados para esse ponto aqui, né? Todos os dados que estão nessa parte aqui vão ser colapsados para esse ponto aqui, né? E, de uma certa maneira, quer dizer, você está criando para a entrada da próxima camada, né, uma estrutura que está abstraindo, né, exatamente essa categoria aqui, que seria, né, a orientação, né, nessa direção aqui, nesse intervalo de ângulos, né, de orientações, né? Então, é isso uma maneira de interpretar, né, o pooling layer. E a outra maneira, que é muito importante, que está ligada com essa questão de você ter features, né, que semanticamente tem um nível mais alto, é porque normalmente, se você for imaginar, eu já dei esse exemplo aqui, né, se você tem, por exemplo, né, um objeto qualquer, né, e aí, no nível bem baixo, o que você vai querer identificar são arestas, né? Então, aresta você pode olhar localmente aqui, né? Mas no nível um pouco mais alto, o que você vai querer identificar são, né, o olho, a boca, etc., né? E no nível mais alto ainda, o que você vai querer identificar é o rosto, uma face. Então, você nota que se eu tenho, né, uma imagem, né, as regiões da imagem que eu tenho que olhar para pegar essas features de mais alto nível são cada vez maiores, né? Então, isso aí tem exatamente a ver com essa questão do campo receptor, né? Que eles chamam de recept field, né? Então, à medida que você vai em camadas sucessivas mudando a resolução, né, um dado que está nesse ponto aqui, né, ele, na verdade, vai estar ligado com uma região muito grande na imagem, porque você foi diminuindo a resolução gradativamente e pegando os dados que meio que resumem o que tinha na camada anterior, né? Então, assim, o campo receptor, né, na medida que você vai fazendo essa mudança de escala de uma camada, né, que está no final da rede, ele é muito grande, e o campo receptor de uma camada que está bem no começo da rede, ele é pequeno, é essencialmente do tamanho do filtro, né? Na primeira camada, né, vamos dizer assim, né? Então, isso aí, quer dizer, mostra, né, a importância do espaço de escala, né, nas redes de convolução, né? Então, é engraçado vocês forem notar, quer dizer, tudo que eu falei aqui, né, quer dizer, na realidade, ele melhora a eficiência computacional, mas mais importante que isso é que ele, na verdade, está fazendo uma estrutura que é importante para o modelo de imagem correto e para aprender esse modelo de imagem, né? Então, isso que é a coisa mais importante, mas aí a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Porque a gente tem, né, eficiência computacional com uma efetividade em termos do aprendizado, né? E, obviamente, como a gente já falou aqui, né, a normalização local de contraste também é importante, porque você quer ter uma invariância não só espacial, mas você ter uma invariância da questão fotométrica, né? Então, você quer, por exemplo, que a resposta, né, de uma imagem com mais contraste, né, e uma com menos contraste seja exatamente a mesma, né? E isso é muito fácil de fazer, também é uma operação que não custa muito. Você vai calcular a média e o desvio padrão, né, do conjunto de dados, no caso, né, quando você está fazendo a otimização, né, usando batches, né, cada mini batch você faz esse cálculo para o mini batch, e aí isso aqui vai dar exatamente essa
invariância aqui, né? Ao mesmo tempo, a gente vai aprender muito melhor, né, os dados, né? Então, essencialmente, como você treina uma rede de convolução? Vocês viram isso nos exercícios, né, nos assignments, né? Mas, essencialmente, quer dizer, explicitando aqui, né, você tem as várias camadas, né? As camadas, na verdade, são feitas, né, dessas operações que a gente viu, né? E tem essa estrutura que você tem os parâmetros que você pode decidir o tamanho, etc, etc, né? Mas o importante é que todas as operações em todos esses layers, né, elas são diferenciáveis, né? E aí a gente vai, na verdade, treinar fazendo a otimização usando, né, essencialmente o método de Newton, né? Gradiente descendente. Então a gente vai fazer o chamado backpropagation, que também foi uma grande revolução, né, nessa área de aprendizado de máquina com redes neurais, que essencialmente você vai escolher aleatoriamente um subconjunto dos dados que a gente está chamando de mini batch, né, que é pequeno, né, e aí você vai fazer a propagação para frente, né, que é essencialmente fazer a inferência, né, quer dizer, rodar a rede com os parâmetros atuais, com os pesos atuais que você tem, né, nesses filtros, que é o forward propagation. E aí, com isso, a gente sabe que, como ela é diferenciável, você consegue calcular os gradientes, né? E você consegue, na verdade, ver como, né, aqueles parâmetros, se você faz a operação ao contrário, como variação nos parâmetros vão afetar o resultado em relação à sua função de perda, né? E aí é o backpropagation, né? E aí, baseado nessa análise, você vai ver, né, andar na direção do gradiente um pouquinho com aqueles parâmetros, atualizando os parâmetros do filtro, né? E vai pegar um outro mini-batch e vai fazendo isso várias vezes, né? Que são as épocas, né? Então, esse é o algoritmo clássico, né? E, assim, depois disso, para você ver se as coisas estão funcionando ou não, você vai fazer uns testes, né? A gente viu isso, vocês já fizeram isso nos exercícios, né? Que na hora do teste você tem os dados separados de teste, vai rodar a inferência e, como é aprendizado supervisionado, você sabe o quanto que aquilo foi efetivo ou não, né? E uma coisa interessante, né, que pela estrutura da rede, quer dizer, ela é muito eficiente, né, para processar as imagens e tal, porque o que a gente está aprendendo são os filtros, né? Então, você consegue, né, assim, lidar muito bem com toda essa parte computacional, né? Então, agora eu queria mostrar para vocês uma demonstração da rede funcionando para vocês terem uma visão de como assim, a estrutura da rede, o que é calculado, né, aparece, né? Então, isso aí, na verdade, foi feito lá pelo pessoal de Stanford, né? E é isso aqui. Então, aqui, isso aqui eu tenho uma rede que está rodando aqui no Chrome, no browser, né? Eu, na verdade, vou dar um reload aqui, porque se vocês forem olhar aqui, eu botei essa página na hora que eu comecei a aula, né? Então, ela está treinando, você vê que ela está aprendendo, né? E aqui tem 4.800, né, iterações aqui, né? E aqui exatamente são os parâmetros, né? Então, aqui tem o quanto que está demorando para calcular, né, uma passada, que são 10 milissegundos, né, para um forward, né, propagation. Aqui tem o back propagation, são 16 milissegundos, né? Aqui são os dados, né, para cada exemplo aqui, né, o dado de perda, né, aqui a classificação, aqui usando o peso L2, né, e aqui está dando qual é a acurácia, né, a validação da acurácia, o número de exemplos que foram vistos até agora, né,
é perto de 7.000, e aqui são parâmetros, né, que a gente já viu, né? Então, aqui tem o learning rate, né, aqui tem o momentum, que tá fazendo o aprendizado com momentum, né? O tamanho do batch, né? E o weight decay, né, para regularizar, né? E nota que aqui eu posso salvar os snapshots desse treinamento, né? E depois recomeçar, né? Então, eu vou dar uma passada direto até o final, depois eu vou voltar, né? Então, aqui, quer dizer, essa rede foi treinada com o Stochastic Gradient Descent com Momentum, que é um padrão, né? E, além disso, eles usaram algumas outras técnicas, por exemplo, que a gente vai falar um pouco de data augmentation, né? Que eles fizeram, assim, algumas trocas, o random flipping, né? Uns image shifts e tal, né? Aí a gente vai ver a rede funcionando, né, à medida que ela está treinando e testando, né? Então, aqui exatamente são as camadas, né? Como é a camada dessa rede aqui, né? Que você tem entrada, tem convolução, tem pooling, convolução, pooling, convolução, pooling, no final tem um softmax, são 10 classes, né? A gente pode mudar a rede, nota que eu poderia mudar aqui, né? E aqui é uma visualização, então isso que é a parte importante, né? Então, aqui é uma imagem de entrada, né? E aqui são as ativações, né? Então, aqui você tem, né, os gradientes, né, que exatamente é o que vai ser usado, né, no backpropagation, né? Então, aqui, né, se for olhar, né, aqui você tem, né, nessa camada aqui, né, você tem cada camada, isso aqui, nessa camada aqui você tem esse número de filtros, né? Com features, né? E você está aprendendo, né, os filtros. Então, os filtros estão aqui embaixo, tá vendo? Essa parte aqui, né, é onde tem os filtros, né? E quando você vai fazer o backpropagation, você vai usar o gradiente, exatamente para fazer o ajuste. Então, aqui são os gradientes, né, tanto nos features quanto nos filtros, né? E aqui são os números de parâmetros, né? E aí aqui é só a operação, né, de convolução. Aí você coloca o ReLU, né, você vai ter isso aqui, tá vendo? Então aí você vê exatamente aonde que você tem as ativações, né? Então, por exemplo, aqui é como se tivesse um dado importante aqui, né? E nessas partes aqui não tem ativação nenhuma, tudo zero, né? E aqui são os gradientes, exatamente aqui nesses pontos é onde você vai fazer correções para melhorar, né? E aí você passa para uma outra camada, né? Essa camada aqui já é a camada de pooling, né? Então, nessa camada de pooling, se você for olhar, comparar daqui para cá, né? Então, você olha, por exemplo, se você pega, por exemplo, isso aqui, né? Pegar essa aqui, olha como é que reduziu para cá. Mas essa região, aquela região que a gente viu, ela está aqui como se fosse em miniatura, né? E está correspondendo numa área menor às coisas importantes dessa área maior, né? E, obviamente, aqui nós temos os gradientes também, né? No caso, tanto no ReLU quanto no pooling, você não tem os parâmetros dos filtros, porque esses parâmetros estão só aqui. Então, a parte que é aprendida, na verdade, são só essas coisas aqui. O resto não é aprendido, né? Porque isso aqui é fixo, né? O ReLU, você escolhe, né, como um hiperparâmetro, se vai ser o ReLU ou se vai ser um outro tipo de não linearidade, né? E o pooling, você também define qual é o tipo de pooling que você vai fazer. Tá vendo? Esse pooling aqui é de 2x2 com o stride 2, né? E aqui tem umas estatísticas, né, de cada mini batch, né? Então, aqui é a ativação máxima, mínima, o gradiente máximo, o gradiente mínimo, etc, né? E aí, à medida que você vai mudando aqui, você vai vendo que, por exemplo, ele vai aumentando o número de filtros que tem aqui, né? Então, aqui você tem essa quantidade de filtros. Quando você chega aqui, você tem muito mais, né? Exatamente porque você quer ter mais features de alto nível, né, à medida que você vai passando para cá, né? Então, aqui você tem 20, né? E aqui
você tem 16, né? E aí a coisa continua, né, por mais algumas camadas, né? E quando chega aqui no final, né, nesse último pooling, né, você vai ter, né, os pesos dos filtros, e aí você vai meio que linearizar isso aqui, criar um vetor, né, de uma camada totalmente conectada de 1 por 10. Né? Então, você tem as 10 classes que você quer aprender, né? E aí, baseado nessas 10 classes, você vai rodar um softmax e vai dar a probabilidade, né, de ser cada uma dessas classes. Né? E aqui você tem os exemplos, né, de como essa rede está, vamos dizer assim, se comportando, né, para os testes das 200 imagens de teste da última passada. Né? Então, a acurácia aqui, está vendo? Ela está por volta de 0,43, aqui também diminuiu para 0,42. Né? Então, a ideia é que vai diminuindo a cada passo. Né? E aqui você vê exatamente que, por exemplo, aqui, né, é um avião, né? Então diz, é um avião, aqui é um pássaro, aqui é um sapo, etc. Então ele está acertando a maior parte das vezes, quando está em vermelho é que ela errou. Tá vendo aqui, ó? Então, se for olhar aqui, né, tudo que está em verde acertou, né? E em muitos casos, quer dizer, aqui tem os 3 primeiros, né? Então, pelo menos, às vezes, o segundo, por exemplo, aqui, né, ele deu como correto a segunda maior probabilidade, né, e são parecidas. Né? Tem alguns casos que ele erra completamente, que é só vermelho. Né? E tem casos que ele acerta muito, por exemplo, esse aqui, né? Tem, né, um caminhão, né, e os outros a probabilidade é muito pequena. Né? Então, aqui dá para ver muito bem como funciona a rede, né? E aí, assim, e dá para brincar com ela. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou, na verdade, você vê que ela está aprendendo, né? Mas tem uma variação muito grande, porque assim, isso aqui foi feito só para demonstração, não tem todos aqueles cuidados que vocês tiveram nos exercícios. Né? E esses dados são os dados reais mesmo do FIFAR 10, né? Que a gente já falou aqui no curso. Né? Então, por exemplo, aqui se eu recarregar essa página, né, eu vou começar tudo do zero de novo. Né? Então, aqui, né, ele começou a fazer, daqui a pouco vai aparecer, né, o gráfico aqui, ó, e aí, por enquanto, ainda não tem nenhum mini batch. Aí vai ter o primeiro mini batch, vai aparecer aqui. Tá vendo? Aí teve uma queda do primeiro para o segundo, né, com aqui de 0, aí 100, aí 600. Então, aqui está caindo, né? Daqui a pouco vai dar uma subida, né? E aí você começa a ver que, se você for olhar aqui no final, né, os gradientes estão, assim, não estão tão bons e o aprendizado está muito ruim, tá vendo? Ó? Você vê que está muito ruim aqui, não aprendeu nada ainda, né? Então, isso é interessante porque dá para vocês visualizarem bem como a rede está funcionando. Né? Vocês fizeram isso nos assignments, mas aqui tem essa visualização incorporada. Né? Então, continuando, né, para terminar a aula, eu queria assim, falar de algumas observações que são dicas de quando você está assim, pensando em projetar uma rede neural de convolução. Mas antes de falar isso, eu queria assim, enfatizar que no ponto que a gente está, né, na pesquisa, né, em relação à aprendizagem de máquina, principalmente para a imagem, né, a gente chegou num estágio onde de muito amadurecimento. Então, assim, a área avançou muito e hoje em dia, quer dizer, a gente vai ver na próxima semana, tem um entendimento muito grande, né, de quais são as arquiteturas que funcionam. Né? Então, no começo, logo que foram propostas as primeiras redes
neurais profundas de convolução, né, os pesquisadores experimentaram muito com essas arquiteturas exatamente e aprenderam com essas dicas que eu vou falar aqui. Né? Mas aí depois, à medida que a área foi evoluindo, né, algumas arquiteturas se consolidaram e hoje em dia assim você tem essencialmente as arquiteturas assim que são as arquiteturas preferenciais, né? Então tem algumas grandes arquiteturas que a gente vai ver na próxima semana e a pesquisa agora na realidade é numa estrutura geral de combinar redes para fazer tarefas, né, cada vez mais complexas que a gente vai ver nas próximas semanas. Né? Então, eu queria fechar a aula com essas dicas aqui, para vocês entenderem como essas coisas estão relacionadas. Né? Então, a primeira coisa que eu já falei aqui, quer dizer, para escolher arquitetura, ela certamente é dependente, né, do tipo de tarefa que você vai fazer e, obviamente, toda essa pesquisa, né, ela foi baseada em uma série de esforços, né, baseado em dados. Então, como eu falei, né, você tinha os dados da Imaginet, e a Imaginet tinha uma série de assim, desafios para fazer classificação, para fazer localização, etc. E tinha arquiteturas de rede para cada tipo de tarefa dessas. Né? A segunda coisa é que, para realmente chegar na boa arquitetura, você tem que refinar os hiperparâmetros e fazer aquela validação cruzada, né, que é um jeito de você conseguir resultados melhores ainda com poucos dados. Né? Mas, tipicamente, quer dizer, como a gente falou, a arquitetura geral é isso aqui, quer dizer, você tem uma rede profunda que tem um certo número de camadas, que tem essa estrutura geral que a gente falou, e no final tem camadas totalmente conectadas. Né? E a outra questão é que, assim, em geral, né, se você tem muitos dados, você tem como aprender uma boa rede, e a gente vai ver que quando você escolhe a estrutura certa com muitas camadas, né, você vai ter também uma performance melhor. Né? Mas aí tem que ver como faz isso, isso é o que a gente vai discutir na próxima semana. Né? Então, essencialmente é isso, você vai olhar, por um lado, né, o poder de expressividade da rede, que está ligado com o número de parâmetros que ela vai aprender, né? E também olhar para a complexidade computacional, que é o número de operações que está envolvido em você poder calcular, né, as operações em cada camada da rede. E aí, essencialmente, né, para a rede aprender, você tem que fazer otimização, e como a gente falou, quer dizer, a maneira de fazer isso é variantes do gradiente descendente estocástico com momentum e com mais algumas outras coisas. Né? E aí, uma coisa que é importante é você assim, saber a taxa de aprendizado correta, o learning rate, né? E aí, normalmente, o que você faz é você pega um conjunto pequeno dos dados e experimenta até achar para aqueles seus dados qual é o learning rate correto. Né? O Daniel, nas aulas de laboratório, ele falou, olha, aqui eu sei por experiência que deve ser isso aqui. E, normalmente, o jeito que você faz é como se fosse uma busca binária. Né? Você começa com o learning rate razoavelmente grande, né? E aí você vai dividindo por 2, né? Até chegar num ponto que a aprendizado não está divergindo. E aí você chegou num ponto bom, e daí você vai ter também, né, o decay e outros fatores que você vai colocando ali, né? E daí no final você chegou no parâmetro bom de aprendizado, né? Para aqueles dados, né? E aí depois você, normalmente, a não linearidade que se usa é o ReLU, mas tem alguns casos que você usa outras, né? Por questões que a gente vai falar depois, né? A outra questão que é importante é que quando você começa o treinamento, você tem a rede e você não tem nada ali, né? Então, como você não tem nada, você precisa ter alguma inicialização, quer dizer, os pesos ali estão indefinidos, né?
em princípio, você poderia colocar valores aleatórios nos pesos, né? Ou colocar zero, ou colocar qualquer valor. Mas tem uma maneira correta de você inicializar para começar o treinamento, né? E a gente vai discutir isso na próxima semana, né? E um ponto importante que vai ser discutido na próxima semana é que você não quer que, durante o aprendizado, tenha uma saturação, né? Nem que os valores explodam, nem que eles vão para assim, não ter nenhuma variação no gradiente, né? Vai tudo para zero. Então, você quer ter uma variância semelhante, né, em todas as camadas, né? E aí isso tem a ver com a inicialização dos parâmetros e, obviamente, com a estrutura da rede, etc., né? Então, para você melhorar a generalização, quer dizer, eu já falei que a estrutura de rede de convolução ela foi feita para usar o modelo certo de imagem e, portanto, conseguir generalizar bem a partir dos dados, né? Então, isso aqui, na verdade, tem a ver com usar a convolução, né? Mas aí tem outras técnicas que você pode usar para melhorar a generalização no sentido de aumentar os dados e regularizar mais ainda, né? Então, você tem o que eu falei, né, que foi usado aqui no exemplo que eu mostrei no web browser, né, de aumentar os dados, por exemplo, né, fazer pequenas mudanças, né, de transladar a imagem um pouco, né, mudar um pouco, né, o contraste, etc., que aí você está botando mais variabilidade nos dados, né? Vocês viram isso também nos exercícios, né? A outra coisa que é uma técnica muito efetiva, né, é o dropout, né? Então, esse artigo do Hinton, né, que também ganhou o prêmio Turing, né, junto com Yann LeCun, né, ele introduziu essa ideia nesse artigo de 2012, né, que quando você faz o dropout, né, vocês sabem, você, em cada treinamento, você seleciona um subconjunto dos filtros para treinar, não treina todos. Então, é como se tivesse uma rede que ela é, assim, probabilisticamente muito maior do que a rede que de fato você tem, porque você está aleatoriamente selecionando conexões diferentes para cada vez que você vai treinar, né? E no final o resultado é a média de todas essas redes, né? Isso, de uma certa maneira, é muito semelhante com a estratégia de algoritmos probabilísticos, né? Como o Randstad, né? E aí, outras coisas de regularização, a gente falou no começo do curso, né? O weight decay, né? E você ter, né, outras técnicas que você pode usar, como aprendizado semi-supervisionado e etc., né? Então, com tudo isso, você consegue melhorar a generalização, né? E aí, assim, eu já falei isso no curso, agora que vou falar de uma maneira mais completa, quer dizer, como você liga o aprendizado com a otimização, né? Então, tradicionalmente, a gente já tinha discutido isso aqui, que, assim, em problemas complexos, quando você usa otimização, né, normalmente a preocupação é que você quer chegar no ótimo global, né? Mas, em geral, nos casos comuns, a sua função de otimização, né, ela não é convexa e tem uma porção de mínimos locais, né? E o problema é que você não quer ficar preso nesses mínimos locais, existe uma porção de técnicas, no caso clássico, para você evitar isso, né? Mas que, na verdade, elas não se aplicam, né, para a aprendizagem de máquina, e a gente vai ver por quê, né? Porque a razão é o seguinte, quer dizer, quando você tem a dimensionalidade do problema muito alta, como é o caso de aprendizagem de máquina com essas redes neurais e de convolução, né, em particular, né, na verdade, o que acontece é que, com uma função de perda escolhida de uma maneira correta e com a estrutura da rede correta, né, o que acontece é que esses mínimos locais eles são muito parecidos, todos eles, né? Por quê? Porque a rede é toda conectada, né? E tem uma dimensionalidade muito alta, então tem muitos caminhos para você andar, né?
e a estrutura faz com que você tenha esses platôs aqui, onde tem uma variação, mas o valor é muito parecido, né, entre esses mínimos locais, né? O mínimo global não vai diferir muito dos outros mínimos locais, né? O problema que tem, né, é quando você não consegue aprender, a gente vai ver isso na próxima aula, né? Então, essencialmente, né, quer dizer, quando você tem a não linearidade, né, ele ajuda nisso, né, a estrutura da rede ajuda nisso e os filtros ajudam nisso que eu falei, né? Então, essencialmente, quer dizer, a conclusão é que o problema hoje é que, na verdade, todos os mínimos locais são muito semelhantes, né? Você não precisa se preocupar com isso, porque você tem esses platôs, né, perto do ótimo global, e você não quer quebrar essas simetrias, não vai se preocupar com isso, né? Então, o problema de otimização, na realidade, é que você precisa ter um conjunto de dados que seja grande o suficiente, né? Você não pode ter saturação, né, nos pesos que você está aprendendo e nos gradientes, senão isso vai dar problema. E você tem que ter as normalizações para as coisas funcionarem bem, né? Então, quando você tem esses conjuntos, o aprendizado ele é muito efetivo, né? Você não precisa se preocupar com isso, né? Então, a questão, na realidade, é que a questão é generalizar muito bem e ter uma coisa escalável, né? Isso significa que você vai usar mais dados e redes com maior expressividade, que é o que a gente vai ver na próxima semana, ok? Então, qual é a tendência? A tendência, né, é que, à medida que o tempo passa, né, você vai tendo mais dados, né, você vai tendo mais capacidade computacional, né, e aí isso vai significar que você vai atingir pontos maiores aqui na capacidade das suas redes, é o que a gente tem testemunhado nessa evolução da área, né? Então, na verdade, as redes de convolução são muito bem-sucedidas agora, porque agora chegou o momento, quer dizer, quando o Yann LeCun propôs a primeira rede de convolução, a gente estava numa parte aqui que a capacidade computacional era muito pequena, né, e tinha muitos poucos dados. Então, você, na verdade, chegava num ponto aqui que a rede não era tão boa, né? Só que agora, com a capacidade de computação alta e com muitos dados, você chega em redes que você tem uma capacidade de aprendizado muito grande, né? E exatamente isso mostra que assim, essas duas outras condições fizeram com que a gente pudesse comprovar que essas redes são as redes certas para poder trabalhar com imagem, né? No caso, as redes profundas de convolução, né? Então, eu queria finalizar agora com algumas intuições que têm a ver como você analisa, né, uma rede, como você está trabalhando. Quer dizer, então, a primeira coisa, assim, a rede, para ela cumprir a tarefa dela, né, você quer que ela aprenda, né? Aprenda através desse processo, né, de treinamento usando otimização com gradientes descendentes, né? Então, a coisa mais importante é você assim, estar sempre de olho nos gradientes, numericamente, né? E você pode até fazer cálculos bem simples com diferenças finitas para ver, visualizar as coisas. Então, você quer, na verdade, visualizar os features, né? Aqueles mapas de features, e qual é a ideia, né? Se a rede está funcionando bem, né, esses feature maps eles devem ser não correlacionados e ter uma grande variância, né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de uma rede que está treinando direito, porque os gradientes, né, tem pontos, né, que estão distribuídos de maneira aleatória, mas uniforme, né, com uma variabilidade muito grande, né? Agora, nesse caso aqui, tem algum problema, né? A não ser que seja imagens muito específicas, né? Você vê que tem muita correlação,
uma correlação grande, né, nessa direção aqui. Então, isso já é uma dica que pode ter algum problema, né? Pode ser que não, mas esse é um caso especial. Mas, em geral, essa correlação não aparece em imagens normais, né? Porque aqui ela está toda numa direção, né? A outra coisa, quer dizer, é que é legal você visualizar os parâmetros que foram aprendidos, essencialmente os seus filtros, né? Então, por exemplo, esse aqui é um típico banco de filtros, né, de uma camada inicial, né? Então, esse banco de filtros aqui são detectores de aresta, são muito bons, né? Então, você vê, isso é bem natural. Agora, esses outros aqui pode ter algum problema. Por exemplo, esse aqui é muito ruidoso, né? Esse aqui tem correlações muito fortes entre eles, né? Não tem grande variabilidade. E esse aqui não tem estrutura, né? Parece o ruído do Perlin, vamos dizer assim, né? Então, vocês têm que olhar a mesma coisa, quer dizer, os filtros aprendidos, eles têm que apresentar uma estrutura que dá para entender, assim, que ele está percorrendo, né, vários aspectos dos dados, né? Porque, como eu falei, esses filtros aqui é como se eles fossem um dicionário, né? Então, no caso aqui, seria um dicionário de arestas em orientações diferentes, né? E eles não devem ter correlação, né? Porque senão você não tem um dicionário que não seja redundante, né? Se ele tiver muita correlação, se tem muita redundância, então não é um bom dicionário. Então, fazendo esse tipo de análise, você vê se você está aprendendo a coisa certa, né? E aí, finalmente, tem aqueles testes, né, numéricos que a gente já viu, vocês fizeram os exercícios, né, que você vai medir o erro, né, tanto no treinamento quanto na validação, né, e depois você vai querer, né, à medida que você vai testando, né, em conjuntos pequenos, você vai vendo se o erro está diminuindo e indo para zero, né, se está convergindo, né? Então, com isso tudo, você tem mais ou menos a segurança que as coisas estão acontecendo do jeito certo, né? Bom, e aí, se depois de tudo isso você está pensando na sua rede, uma arquitetura completamente nova e tal, né? E assim, não consegui identificar, as coisas não estão acontecendo direito, né? Aquela questão, né? Houston, we have a problem, né? Se nada disso está funcionando, né? Coisas podem estar acontecendo. Por exemplo, né? Se o treinamento está divergindo, né? Então, coisas que podem acontecer para o treinamento divergir, né? A taxa de aprendizado pode ser muito alta, né? Então você tem que diminuir a taxa de aprendizado, né? Ou pior ainda, né? Você pode ter o algoritmo de backpropagation com algum problema, né, de implementação, né? Hoje em dia isso não acontece porque quem está trabalhando nessa área já pega, né, plataformas como o PyTorch, que já está tudo ali implementado, funcionando, né, e de maneira eficiente, né? A outra questão, né, quer dizer, uma coisa que a gente vai falar um pouco na próxima aula, né, se você tem exatamente essa questão, né, dos pesos irem todos para zero, né, ou se você não está conseguindo ter uma boa acurácia, né, e fica preso ali, né? Então, isso pode ser dois problemas. Um é a sua função de perda, né? Pode não ser boa, né? Pode não estar apropriada para a tarefa que você quer resolver, né? E também, né, você pode estar, em alguns casos degenerados, né, que você tem que resolver para, no caso, para a função de perda não ser afetada por esses casos degenerados, né? E aí tem uns outros problemas meio óbvios, né? Assim, se a rede ela é muito pequena para a complexidade do problema que você está resolvendo, obviamente, assim, você precisa ter uma rede maior, etc. A gente vai ver isso na próxima semana, né? E como eu falei, quer dizer, é sempre bom você olhar, né, visualizar os dados todos da melhor maneira possível, né? E, obviamente, a questão, né, que é importante nessa parte prática computacional é você ter, né, um bom sistema de treinamento e conseguir, né, treinar no hardware certo e tal.
né? Então, a gente viu, por exemplo, né, o Colab você pode treinar com TPUs e coisas assim, né? E, na verdade, tem as várias etapas, né, do desenvolvimento de uma rede que você vai precisar de recursos computacionais diferentes em cada etapa, né? Bom, em resumo, então, para terminar a aula, quer dizer, a gente hoje falou praticamente, né, dos detalhes de redes neurais profundas de convolução, né, para o caso de aprendizagem supervisionada, né? E isso assim, é a parte mais bem entendida do aprendizagem de máquina para imagens, né? E assim, chegou num ponto que você tem, a gente vai ver na próxima semana, né? Consegue resolver problemas com uma performance, né, melhor do que o do ser humano, né? E, essencialmente, quer dizer, os problemas que a gente vai discutir na próxima semana é como fazer uma boa otimização, né? Isso, estudando como a otimização ocorre, a gente vai entender quais são as melhores arquiteturas de rede e vai saber como relacionar essas arquiteturas de rede com aqueles modelos de imagem matemáticos que a gente discutiu na primeira parte do curso, né? Por outro lado, tem todo esse problema, né, de lidar com os dados e fazer o treinamento de escalamento, que isso é uma coisa que está andando, né, porque a indústria e a área de pesquisa está evoluindo e cada vez mais você tem condição de fazer isso, né? E exatamente essa questão de generalização, né, você tem uma porção de técnicas para fazer generalização, né? Assim, a gente pode usar essas técnicas, né, junto com outras maneiras de criar novas redes que combinam as modalidades, né, de aprendizado supervisionado com aprendizado semi-supervisionado, né, e aí tem as áreas de aprendizado não supervisionado e, como eu falei, a tendência agora de pesquisa é você pensar em estruturas de rede que combinam várias arquiteturas de rede para tarefas específicas, né? Então, com isso, eu queria terminar a aula aqui, né? E já lembrar para vocês que na segunda-feira não vai ter a aula de prática de laboratório e nos encontramos na próxima terça-feira para discutir aqui exatamente essa parte, né, das arquiteturas que realmente funcionam para dados de imagem e dados variando, né, sequencialmente, né, como vídeo. Então é isso, obrigado a todos e até semana que vem. Podemos encerrar a transmissão.